Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui em representação ou em nome da Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitetos e gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que a delegação dos Açores me endereçou para vir aqui falar um pouco, se calhar, de matérias um pouco mais aborrecidas do que aquelas que ouviram hoje durante o dia, com projetos muito interessantes que aqui foram apresentados e temas que vieram aqui ao debate também muito interessantes. Mas penso que aquilo que me traz aqui hoje são essencialmente assuntos que nos dizem respeito a todos. Quer dizer, sei que há aqui pessoas que não são eventualmente arquitetos, mas que dizem respeito à nossa classe enquanto coletivo. Eu venho-vos, portanto, trazer aqui alguns projetos que a Secção Regional do Sul tem estado a implementar, independentemente da orgânica complexa que a Ordem, como provavelmente saberão, que a Ordem tem hoje em dia. A Secção Regional do Sul tem, por sua iniciativa, tentado implementar alguns projetos que nós acreditamos que possam vir a resultar em mais trabalho para todos os arquitetos. Nesta medida, talvez um dos projetos que nós temos, que tem mais carga simbólica para nós e que nos tem tomado mais tempo, pelo menos neste ano, cerca de um ano de mandato que temos à frente da Secção Regional do Sul, é o Portal dos Arquitetos, que apesar de ser um projeto a ser implementado a nível nacional, é um projeto que nasce um pouco por iniciativa da Secção Regional do Sul e foi desenvolvido pela Secção Regional do Sul no sentido de ser implementado rapidamente, porque achamos que é uma ferramenta muito útil a todos. O portal está online e ele tem, no fundo, como objetivo trazer a todos uma forma desburocratizada de lidar com a Ordem dos Arquitetos e, portanto, todos os serviços, aqueles serviços enfim, que nós recorremos da Ordem, que têm a ver com o registro e os dados de perfil de cada membro, de secretaria, portanto, o pedido de declarações, a emissão de documentos, tudo isso pode, hoje em dia, efetuar pagamentos à Ordem das cotas, entre outros assuntos, um tema muito delicado. Enfim, há uma série de ferramentas hoje em dia que estão disponíveis no portal e eu penso que isso se reveste de particular importância pelo facto de estarmos numa ilha e apesar de toda a boa vontade da delegação dos Açores e na ligação, na ponte que faz entre Lisboa e os arquitetos aqui da região, eu penso que o facto de haver um portal onde uma série de assuntos podem ser abreviados sem isso exigir deslocações à Ordem, penso que isso é uma ferramenta muito importante para todos os colegas. Temos aqui também no portal um diretório de arquitetos. Este diretório de arquitetos também irá permitir às pessoas consultarem se determinado técnico está ou não em usurpação de funções. Portanto, quando é apresentado um projeto, saber se ou não se aquele técnico está efetivamente em condições de apresentar esse projeto. É possível fazer a validação de documentos e há funcionalidades que nós queremos acrescentar ao portal que eu penso que são fundamentais para a participação dos arquitetos na vida da classe e que podem dar também aqui alguma expressão àquilo que é a vontade descentralizada do país. E estou a falar em particular da possibilidade de haverem votações online, seja para referendos internos no que toca a matérias que sejam sensíveis a todos nós, seja para as próprias eleições dos órgãos sociais da Ordem. Portanto, isso é uma ambição que nós temos e que pensamos que no curto prazo será possível. Outro tema é a possibilidade de fazermos formação online, formação essa que, a ser formação, será sempre formação certificada, portanto habilitante, e disponibilizar também uma área de legislação portanto, com acesso exclusivo para os arquitetos. O portal está ativo, está online.
E eu gostava só de dizer que o portal também para nós tem uma importância particular, porque ele, de certa maneira, também significa um alívio nos serviços e na máquina burocrática que a Ordem hoje em dia representa e que, como sabem, é uma das fontes de grandes críticas por parte dos nossos membros. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de aliviar essa máquina burocrática e deixar-nos também mais tempo para projetos que nós realmente achamos que podem vir a dar frutos no curto prazo para a grande maioria dos arquitetos. E isso traz-me a este tema, que é a campanha Trabalhar com Arquitetos, que certamente terão ouvido falar. Foi uma campanha que foi lançada o ano passado e que nós estamos a trabalhar para, de certa forma, renovar com um novo espírito a partir deste ano. Há um dado importante em relação à campanha, que é, ela para nós deixou de ser um ato isolado, deixou de ser ou pelo menos nós na secção regional do Sul, deixámos de a ver como um momento fixo num determinado período de tempo, de 15 dias ou de um mês, já não me recordo exatamente quanto tempo foi, mas em que tivemos ações espalhadas um pouco por todo o país, numa tentativa de sensibilizar as pessoas para aquilo que é o papel de um arquiteto e a importância que o arquiteto tem no desenho do quadro espacial da vida das populações e, portanto, no fundo, despertar consciências e sensibilizar as pessoas para a necessidade de trabalharem com arquitetos. Para nós, este projeto passou a ser um ato em contínuo e, portanto, o objetivo é, no fundo, nós virmos a acrescentar novas funcionalidades a este site que, no fundo, foi gerado a partir da campanha e que tem, entre outras valências, este diretório de arquitetos. Portanto, no fundo, ele é uma espécie de portfólio organizado de todos quantos se querem inscrever aqui. E, portanto, o que nós sentimos é que, se neste momento este diretório, e na sua fase embrionária, ele foi meramente um registro, aquilo que nós queremos é evoluir daqui para uma plataforma onde os arquitetos possam depositar uma série de informação sobre eles próprios, algumas imagens, portanto, no fundo, constituir aqui uma espécie de base de dados e de portfólio coletivo que permite, em última análise, o objetivo será, em última análise, qualquer pessoa poder, de alguma forma, chegar à pluralidade que somos todos enquanto classe. Ou seja, parece-me importante que um cliente, quando sente a necessidade de fazer uma obra, tenha a possibilidade de escolher. Essa possibilidade da escolha e da escolha, acima de tudo, informada, é um tema que é difícil de explorar, mas que nos tem posto a pensar um bocadinho como podíamos fazer isto. Portanto, aquilo que é o nosso objetivo é, através destes dados que os arquitetos vão inserir, por sua livre vontade, ou seja, a Ordem não vai, de certa maneira, escrutinar aquilo que são os dados, ou seja, isso é de um critério dos próprios arquitetos, mas a ideia é que, por um método de filtragem de vários campos que vão ser disponibilizados, que qualquer entidade, mesmo entidades públicas, assim, nós temos o caso da Câmara de Lisboa que nos pediu que fizéssemos, que está aqui por acaso apresentado, é este símbolo aqui, ali o Renove, resulta de uma parceria com a Câmara de Lisboa. Existem entidades públicas que querem que a Ordem, de alguma forma, lhes transmita dados sobre os arquitetos a trabalharem e a operarem em determinada região. Nós não acreditamos que isso seja possível, achamos que os arquitetos devem poder trabalhar a partir de qualquer ponto do país e a forma que nós temos é disponibilizar um conjunto de informação sobre cada um o mais alargado possível e depois quem quiser vai consultar e vai reduzir a sua escolha àquilo que pretende. Isto serve também para os clientes privados que não saibam ou não queiram atribuir, não conheçam nenhum amigo arquiteto ou não queiram atribuir um projeto a um amigo porque acham que isso até pode trazer algum conflito de interesses e, portanto, esta é uma das valências que nós queremos adicionar à campanha de Trabalhar com Arquitetos, que, apesar de existir em contínuo, terá certamente os seus momentos de divulgação
Momentos esses que, à partida, estarão mais associados às redes sociais, mas que não significa, não inviabiliza que também existam outros mecanismos de divulgação. O roteiro da arquitetura dos Açores surge aqui um pouco como esta necessidade ou como esta visão que nós temos de, no fundo, trazer para o trabalhar com arquitetos aquilo que é o conhecimento genérico ou que queremos passar para a sociedade sobre aquilo que é o trabalho dos arquitetos e que tem sido feito ao longo dos tempos. Este é um projeto que surgiu aqui nos Açores, que nós temos apoiado naquilo que podemos, a delegação, neste trabalho, e acho que é um trabalho com imenso mérito que deve ser, tanto quanto possível, replicado pelo resto do território de Portugal, mas se isso não for possível, pelo menos no território da secção regional do Sul. Para isso nós vamos pedir, e já estamos a colaborar com outras delegações, no sentido de, a partir deste modelo que aqui foi criado, que é um modelo bastante interessante, tentar expandir isto para o resto do território e, de alguma forma, que haja, sem que haja uma sobreposição da informação, de alguma forma, a partir de trabalhar com arquitetos, também se possa aceder a este conjunto de roteiros para que as pessoas, eu falo de não arquitetos, possam, de alguma forma, conhecer aquilo que é um património coletivo que se tem vindo a construir ao longo dos tempos. Outro dos projetos que já foi hoje aqui abordado de manhã, que é um projeto na qual eu pessoalmente tenho estado bastante envolvido, é no fundo um pouco a reinvenção daquilo que tem sido a prática da Ordem, num sentido mais lato, mas também da secção regional do Sul, no que toca aos concursos. Todos nós sabemos que a encomenda pública e privada escasseia neste momento. Escasseia, pelo menos de forma concursada, quer dizer, não há muita obra pública a acontecer, mas existem trabalhos, se calhar de menor escala, que estão à partida vedados de uma grande maioria de colegas nossos que estão a fazer trabalho válido e que de alguma forma precisam de aceder ao trabalho. A nossa ideia foi, no fundo, tentar, numa primeira fase até um pouco, quase com uma campanha de marketing, revestir aquilo que é um saber acumulado de anos e anos a preparar concursos, dar-lhe uma volta, repensar os modelos de concurso e ir bater às capelinhas e às entidades públicas, e não só, privadas também, no sentido de as sensibilizar para aquilo que é um concurso ou para aquilo que um concurso representa enquanto processo de reflexão sobre um determinado edifício ou sobre um determinado contexto na cidade ou uma área mais alargada. Para isso nós temos que, por um lado, constituir uma marca, e esse foi talvez o primeiro passo que nós tomamos nesta matéria. Esta marca do serviço de concursos será visível a partir de novembro deste ano. Isto por um lado. Por outro lado, isto não se podia fazer sem se repensar aquilo que são os modelos atuais de concurso que a Ordem tem defendido. Eu diria, e são sempre assuntos também um pouco sensíveis, mas eu diria que de uma forma relativamente conservadora ou pelo menos um pouco corporativa. Ou seja, os arquitetos tendem a olhar os concursos públicos, eu falo essencialmente de concursos públicos, mas isto pode abranger também os concursos privados, mas nós tendemos a olhar para os concursos de uma forma corporativa, ou seja, olhando exclusivamente para aquilo que são os interesses dos arquitetos. Ora, isso nos dias que correm parece-me que é difícil e é por isso que as entidades públicas estão a fugir a 7 pés de fazerem concursos connosco. Quando digo connosco, digo com a Ordem dos Arquitetos. O que, no fundo, até aqui imprimia alguma credibilidade ao processo de concurso. E porquê é que eles fogem? Fogem porque existe um quadro legal, que é o CCP, que permite que as entidades públicas façam os concursos da forma, quer dizer, cumprindo essas normas legais,
independentemente daquilo que é a opinião da Ordem dos Arquitetos. E, portanto, nós temos que nos saber adaptar àquilo que são os modelos que estão previstos no CCP, reinterpretar essa legislação, no fundo, encontrar modelos enquadráveis dentro dos vários modelos que existem dentro do Código de Contratos Públicos e defender concursos que, de alguma forma, consigam salvaguardar aquilo que é os interesses dos arquitetos. Para isso, vamos lançar uma plataforma, que é uma plataforma que não pretende, pelo menos nesta primeira fase, fazer concorrência às Vortais e essas plataformas que aí vão proliferando, mas que é uma plataforma que vai permitir pelo menos uma coisa, que é agilizar os processos. Qualquer entidade pública ou privada poderá abordar a Ordem no sentido de colocar online um procedimento de concurso, procedimento de concurso esse que será negociado com essa entidade adjudicante, de acordo com aquilo que são os princípios que nós defendemos, não é? De justiça e de idoneidade na escolha. E, portanto, a partir dessa plataforma nós vamos poder tramitar sem grandes custos, gratuitamente para todos os arquitetos. Poderá haver aqui a possibilidade de haverem concursos mais fechados, outros mais abertos, dependendo um pouco das entidades promotoras. Serão ponderados os valores, acima de tudo, os valores qualitativos e técnicos das propostas em detrimento dos valores quantitativos. Estou a falar de valores como os honorários ou dos custos de obra. Portanto, mas será sempre um equilíbrio, a escolha será sempre feita através de um equilíbrio destes e numa ponderação equilibrada destes fatores. E, portanto, a ideia é tramitar todos estes procedimentos nesta plataforma digital de forma acessível a toda a gente, sem que haja custos de participação para os arquitetos, para obrigar, de certa forma, a que as escolhas por parte dos júris seja obrigar, não se pode dizer obrigar, mas de certa forma condicionando de forma a que as escolhas sejam céleres e, no fundo, agilizando todos estes processos. Porque é por isso, por estes processos não serem ágeis, que estas entidades públicas preferem o ajuste direto, que ainda por cima, hoje em dia, já não, o limiar do ajuste direto já não é 25 mil euros, é de 75. Portanto, cada vez mais as entidades públicas recorrem a essa figura para atribuir a um seu conhecido ou assim um trabalho. Portanto, nós achamos que esse tipo de contratação também tem lugar, mas existe toda uma panóplia de projetos, ou de, se calhar, projetos, pelo menos nesta fase inicial, em menor escala, que podem ser enquadrados nesta plataforma e que têm lugar. O site, só para vos dar um pouco a conhecer, o site já está em fase de testes e ele será uma realidade em novembro. Estamos também a tentar propor aqui, enquadrado neste portal, uma ferramenta para o cálculo de honorários. Isto não é possível de uma forma direta, mas aquilo que nós pensamos é que seja possível fazer uma ponderação dos projetos com base naquilo que é o esforço em número de horas e depois cada arquiteto, de alguma forma, atribuir aquilo que é um valor hora pelo seu trabalho. Pelo menos isto ajudará a que exista uma bitola que permite, de alguma forma, uniformizar, não é uniformizar, mas pelo menos que haja uma consciencialização dos nossos colegas, de muitos colegas, sobre o real valor do trabalho. E isto traz-me à última questão, que é a questão da revisão dos Estatutos da Ordem dos Arquitetos. Seguramente já terão ouvido falar deste assunto. É um assunto polémico. E eu trago-vos aqui este tema porque ele, de alguma forma, pode significar que alguns destes projetos podem ser colocados em causa por via desta revisão estatutária. Já vou explicar porquê. Portanto, houve uma lei da República que foi aprovada, é a Lei 2 de 2013, que obriga a uma uniformização das estruturas das associações públicas profissionais, obriga a uma uniformização entre todas as ordens, basicamente. Esse trabalho de uniformização ou de adaptação dos nossos estatutos é um trabalho da responsabilidade do Conselho Diretivo Nacional. Para terem uma noção, isto se calhar não interessa muito, mas existe
A situação, o que temos ali explicado em cima é o número de órgãos que existem, tanto nos órgãos nacionais como regionais hoje em dia, e a proposta de revisão estatutária em baixo, enfim, que implica uma redução no número de órgãos, especialmente nas secções regionais, e algumas mudanças nos órgãos nacionais. Eu salientaria, em relação aos órgãos nacionais, que a Assembleia Geral deixa de existir, ou seja, o fórum, aquele que era o fórum de discussão para os arquitetos, deixa de existir enquanto fórum de discussão e passa a ser um órgão meramente eletivo ou destitutivo dos órgãos sociais, e passa a haver uma nova Assembleia, que é a Assembleia de Delegados, que no fundo funciona um pouco como o Parlamento. Ou seja, existe um conjunto de pessoas que são eleitas por circunscrições territoriais definidas, espalhadas pelo país todo, que integram uma lista aos órgãos nacionais e, portanto, a lista mais votada elege, no fundo, mais deputados a esta Assembleia. Isto é a proposta que está a ser negociada e é um passo a ser aprovada pelo Conselho de Ministros. E eu alertava só para esta situação que me parece flagrante, que é, um minuto, que é a perda de influência, de certa forma, daquilo que são os conselhos regionais ou as secções regionais, como atores de proximidade com os membros. Portanto, se hoje em dia existia, por inerência, uma representação dos conselhos diretivos regionais no órgão decisor, que é o Conselho Diretivo Nacional, o que se verifica é que no futuro esta inerência continua a existir, mas o Conselho Diretivo Nacional deixa de ser ele próprio o órgão decisor. Ele propõe à Assembleia de Delegados, ao tal Parlamento, que por sua vez aprova tudo aquilo que são as ações da Ordem, e depois isso volta ao Conselho Diretivo Nacional, que é uma espécie de governo, digamos assim, que executa e põe em prática essas medidas. Qual é o risco que aqui existe? É a Assembleia de Delegados e o Conselho Diretivo Nacional, ou seja, a sede de discussão, ela é composta por listas solidárias e significa isso que o Conselho Diretivo Nacional, neste momento, pode levar, ou poderá levar, neste futuro, poderá levar estas medidas sem um enquadramento das secções regionais e daquilo que são as preocupações dos membros, a quem decide, que são os delegados. Vamos terminar e muito obrigado pela vossa atenção.